Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje, Amanda, o tema é eleições da OAB. E as eleições da OAB a gente já teve, acho que um mês e meio atrás, falando também das eleições. Sim. Hoje a gente volta a falar com a nova candidata que está aqui, que vai ao pleito da eleição do Espírito Santo, né? Que tem a municipal e tem a estadual. Mas também falaremos sobre a importância da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para toda a sociedade, porque é bem legal a gente deixar claro, já que às vezes confundem um pouco os papéis, falta um pouco de valorização à classe, sendo que tudo que a gente faz como advogado, no final das contas, para a população. Então a gente vai deixar isso bem claro, mas antes de passarmos a bola para a nossa convidada Érica Neves, vamos chamar a TV Sincope. TV Sincope, viu, Érica Neves? Aí, muito bem é apelidada. o helicóptero lá sobrevoando a BR-101. Aqui, Érica, logo quando você está chegando em Linhares, ali na BR-101, depois da ponte. Aí dá para você ver a cidade inteira. Olha que cidade linda. É. Bem iluminada, bonita. Não é? Linhares, onde fica o nosso estúdio, é a coisa mais linda. Cidade espetacular, em pleno e franco desenvolvimento. Ali já é a aqui BR. Perto do estúdio. Isso, pertinho aqui do estúdio. Fica já sentido ao norte, que está indo para Guriri. Vou falar só lugar bom, hein, para curtir. Guriri, Conceição da Barra. Itaúnas. Itaúnas. Itaúnas é excelente. Aí a gente já fala um pouco da Bahia, Costa Dourada. Uhum. Eu conheço Costa Dourada. É, isso aí. Arraial, Trancoso. É isso, só lugar bom, é isso daí. Que daqui a pouquinho já chega o verão, tamo lá. Eu estarei lá também. Toda semana. Doutora Érica, é um prazer enorme recebê-la aqui, principalmente perto das eleições, né? E você que colocou a cara, tá vindo, tá rodando o Espírito Santo, você que é uma advogada e uma candidata à presidência da OAB. Muito prazer recebê-la. Obrigada, Thiago, obrigada, Amanda, obrigada aos telespectadores, boa tarde a todo mundo. Quero parabenizar aqui a Rede Sim, uma rede capixaba, conheço muito as pessoas que construíram esse projeto e quero dar um parabéns aqui ao Rui Baromeu, que é um amigo da gente. É muito bom ver um programa de qualidade com 2 advogados na bancada, jovens advogados. Como é que melhor ainda. Muito bom, eu quero agradecer muito demais essa oportunidade. Que bom, a gente fica muito feliz mesmo. E feliz com a sua presença aqui também. Mas, Érica, já é de praxe o programa, antes mesmo da gente começar o nosso tema principal, perguntar um pouquinho sobre o nosso convidado. E hoje, saber um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Você conta um pouco pra gente? Conto. Inclusive, vou já chamar aqui, fazer um chamamento da advocacia, que hoje vai sair um vídeo sobre uma parte da minha vida, a vida pessoal. Eu vou expor hoje, e essa é a parte muito difícil para o candidato, tá? Expor a vida pessoal é muito complicado. Bom, eu sou Érica Neves, tenho 47 anos de
de idade e vou fazer 21 de formada. Formei na UFES, fui estagiária do presidente Homero Mafra, ele não era presidente na época, claro, há 20 e tantos anos atrás. Tenho meu escritório, sempre sonhei em ter meu escritório, sempre sonhei em ser advogada, meu sonho é continuar advogada até eu não conseguir mais trabalhar, meu sonho é ser advogada. E eu tive uma passagem pela ordem de 2016 a 2018, como secretária-geral adjunta. Na verdade, eu entrei como conselheira suplente, e a Nara Borgo assumiu a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, ela era vice-presidente do Homero Mafra, e me veio o convite de ser secretária-geral adjunta e a secretária-geral adjunta para serviço. E dali eu exerci, trabalhando demais em prol da advocacia, rodei o estado todo, todos os presidentes de subseções me conhecem, todos. A advocacia do estado já me conhece pelo trabalho que eu fiz. E no último 1 ano e meio, um grupo de advogados reconheceu o que eu já fiz pela advocacia e me fez esse desafio. E falaram assim, Érica, por que você não vai como candidata? Aí eu passei uma semana pensando e falei, por que não? Né? Ser uma candidata forte, leal com meus princípios, vou levar meus princípios, meus propósitos. Venho de família não tradicional na área jurídica, não conhecia ninguém na área jurídica. Então, minha história de vida é um pouco diferente e eu acho que precisa um pouco dessa história de vida, essa história de vida de relação mesmo, de conseguir cliente por cliente para pagar o boleto no final do mês, de conseguir sozinho, de construir uma carreira na advocacia sem ter sobrenome, sem ter muito status, sem ter muito poder envolvido, o advogado normal. A realidade da advocacia hoje é muito diferente do que 20, 30 anos atrás, onde era uma classe de elite intelectual, de elite jurídica, que tinha uma genética jurídica. Não, hoje todos podem ser advogados. Hoje nós temos faculdades espalhadas pelo Brasil todo, acessíveis de valores, e passando na prova da ordem. Se você é advogado, com todo o respeito, merece todo o respeito, o advogado filho do porteiro e o advogado filho do embargador, todos eles merecem respeito e serem iguais perante a ordem. Então eu tenho muito esse sonho de trazer esse olhar diferente para a ordem. Essa é uma história, a minha história de vida, eu acho que contribui muito para uma OAB diferente. E aí vem o nome da nossa chapa, que é uma OAB diferente, uma OAB de verdade, que seja para a advocacia, contribuindo com a sociedade, claro que aí a gente vai até falar disso, que é a diferença da OAB para qualquer conselho de classe. A OAB olha para a advocacia e para a sociedade, mas a nossa ordem precisa pensar na advocacia, na realidade da advocacia de hoje e ajudá-la. Nós estamos começando a ter uma advocacia que foge da advocacia, que desiste da advocacia, porque nós somos profissionais liberais e a gente precisa de proteção. E é a nossa casa que tem que dar. É a nossa casa que a gente tem que ter conforto, segurança, que vai nos proteger para essa proteção, que é uma defesa da sociedade diante de um monte de problemas que envolvem autoridades, que envolvem o poder público, que envolvem conflitos sociais. E a gente precisa ter a nossa casa do nosso lado. Agora, Érica, foi até bom, a gente começou a falar também que a OAB, ela não defende só a classe, né? Ela acaba servindo para toda a sociedade. Sim, a ordem, ela tem um status sui generis, ou seja, ela não é um conselho de classe, porque o conselho de classe, ela só se preocupa com a classe. E por que ela tem isso? Porque ela é uma instituição que defende o Estado Democrático de Direito. Parece um jargão, né? A gente fala tanto nisso. Parece um jargão, Estado Democrático de Direito. Aí perde até o valor. Mas se você parar para prestar atenção, nos países totalitários, ditadores, são duas classes que são expurgadas da sociedade, que são limitadas pelo poder ditatorial. É o jornalismo, que é a comunicação, que é o que vai informar a realidade para a população, e o advogado, que é quem defende a sociedade. Então, por causa disso... Não tem nem comunicação e nem justiça. Exatamente. Se você reparar, é isso mesmo o caminho que vai
que vai acontecer em qualquer estado totalitário. A primeira coisa é tirar o advogado do jogo e tirar a liberdade de imprensa. Sim. E por que se faz isso? Por que tem a ordem? Justamente para representar que nós estamos num estado democrático. Porque é nela que se confia a defesa desse estado democrático e a Constituição. Porque nós, no sistema judicial, nós somos a parte que não dependemos do Estado para nada. Sim. Nós somos a única que não dependemos. Os outros atores, de uma forma ou outra, estão ligados ao Estado. E nós não. Nós somos no triângulo. Nós somos a parte que está fora do Estado, que está do lado da sociedade em todas as causas que eles precisam. Então, a ordem é muito mais que um conselho de classe. A ordem defende a sociedade. Tanto que a ordem é convocada pela sociedade civil para ajudá-la em várias situações. Em situações que realmente não se pode contar com o Estado. Então, na experiência minha de dentro da ordem, a gente viu movimentos sociais baterem a porta da ordem e falar assim, vocês são a última esperança nossa. Fazendo uma defesa em geral, né? De todos os interesses a ordem e direitos. é a última defesa nossa. E a gente estabelecia, a Comissão de Direitos Humanos, vai lá ajudar, porque essa é papel da ordem. E Comissão de Direitos Humanos para todo mundo, né? Não é para todo mundo. E engraçado que eu aprendi direitos humanos na ordem. Olha, eu não tinha muita noção de direitos humanos antes da ordem. Então eu sou uma pessoa muito transparente, eu não alugo pauta de ninguém. Eu não sabia direitos humanos, estudei na ordem, aprendi na ordem. E lá eu vi uma crítica que a gente tem de direitos humanos, porque a gente critica sem conhecer. Mas também dei alguns pedidos para a nossa comissão na época. Verônica Bezerra, que é minha professora de Direitos Humanos, Nara Borgo, que é minha professora de Direitos Humanos, hoje ela é secretária estadual de Direitos Humanos. E eu falava assim, vamos fazer todo o trabalho na penitenciária, fiscalizar, fazer relatório, reclamar com o governador e tudo mais, mas vamos fazer nas escolas públicas, vamos fazer nos hospitais, porque também é direitos humanos. Sim. E a gente precisava ir de lá dessa ideia, a gente relatou uma falta de equipamentos, higienização do hospital, eu não lembro da época, e aquilo resultou num benefício para a sociedade que sequer a sociedade tomou conhecimento. Que foi a nossa comissão que foi lá relatar, foram lá apresentando para o governador foi lá e resolveu a situação. Então é esse papel muito de representar, né, defender toda a sociedade. Porque a ordem tem esse poder. A ordem pode fazer isso. E a ordem deve fazer isso. E é respeitado, né, Érica? Querendo ou não, onde você vai conversar sobre a instituição, independente de quem esteja à frente, as pessoas falam, não, a classe é respeitada. Sim. A gente sempre tem que lutar por esse respeito ser mantido. Exatamente. E o respeito se mantém não sendo omisso. Quando houver omissão da ordem, quando há a omissão da ordem em alguns assuntos, não só a ordem é desrespeitada, desvalorizada e desmoralizada, mas leva a advocacia junto. E quando a sociedade também, né? Só tem a perder com isso. Mas leva a gente, a advocacia, a ser desrespeitada pela sociedade. Sim. A ser desvalorizada pela sociedade. Perante a sociedade, né? Entendeu? Então, por isso que é muito importante que o presidente da ordem, que a futura presidente da ordem, tenha essa noção de importância em defesa da advocacia. Porque quando a ordem não faz, a advocacia que está sendo na rua achincalhada. Porque não está fazendo o que deveria, a OAB. Sim. E o bacana quando a Érica, fala a Érica, né? Essa pode intimidade falar, que já tá aí, recebi a ligação da Érica. Depois eu vou contar aqui o lugar de quê. Não, mas aí, enfim, eu já descobri aqui, entrando já. Sem problema nenhum, mas a questão de quando você está representando qualquer entidade de classe, você tem que saber que você representa a classe, não seus ideais. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que você coloca a sua ideologia sobrepondo a classe, você atinge muito mais a classe e aí desvaloriza a sua instituição. Sim. Que é o que a gente já viu, inclusive na ordem dos advogados,
num passado recente, de que onde a ideologia de certas pessoas estava sobrepondo a toda a classe. Atualmente, né? Atualmente, Thiago, a gente tem e eu sou muito claro e muito transparente, já falei isso e vou ratificar. Quando a ideologia partidária, ideologia política, toma conta da ordem, ela leva toda a advocacia a se perder. Primeiro que ela divide a advocacia, porque a advocacia é diversa, a advocacia tem pensamentos diversos. E a advocacia não dá procuração para o seu presidente para ele entrar no mundo político em nosso nome. Não dá. Ela não dá. Ela dá representação para ele lutar pela classe e contribuir com a sociedade nos seus preceitos fundamentais. Defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito. No momento que ele usa o símbolo da ordem com a sua ideologia e vai para o mundo externo, ele divide a ordem, ele divide a classe. Hoje nós temos uma classe dividida, porque nós temos um presidente nacional que usa para os seus interesses pessoais e contamina todo o sistema da ordem. Porque é como se todos estivessem lá e muitos não querem estar ali, naquele papel, naquela posição que ele dá. Não se sentem representados. Então, eu acho uma irresponsabilidade. Sem dúvida. A pessoa tem que ser muito responsável no momento que ela se propõe a ir para a mesa, a sentar na cadeira de presidente da ordem, ela tem que se desprovir, ela tem que deixar de lado a sua ideologia partidária, os seus pensamentos sobre um monte de assunto, saber que aquilo ali é um colegiado e que está representando uma classe que é mega diversa. Ela pensa diferente em todos os assuntos. Então ele não pode sair, principalmente num Brasil hoje super dividido. Muito polarizado. Muito polarizado, onde a agressividade está num patamar altíssimo, como nunca a gente se viu. A gente nunca viu isso. Se colocar de um lado. E depois que defendendo vence, somente né, seus eleição, interesses também, né? Oi? Defendendo somente seus interesses. Então, é assim... É lamentável. É lamentável. E é por isso que, às vezes, numa discussão, por exemplo, para ser presidente da OAB do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que seja, as pessoas estão querendo saber a ideologia política do candidato, coisa que não deveria nem querer saber. Mas por quê? Porque o exemplo veio lá de cima. Sim. E atingiu toda a classe. E aí isso trouxe preocupação. Também não dá para omitir esse fato. É claro, olha só. Isso nunca se foi tão latente. Essa preocupação de ideologia política nunca foi lá tão latente. Mas porque nós estamos deixando a ordem ir para esse caminho. A advocacia tem que acordar e não deixar a ordem ir para esse caminho. O interesse que tem que ser brigado é da advocacia e não a gente tem que ir o representante da ordem, ele tem que ir para o mundo político para defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Se ele for para o mundo político para defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito, ele está com a nossa procuração. Agora, no momento que a gente percebe aquela ideologia latente exalando das opiniões políticas, ele sendo presidente, aquilo ali tira a nossa conexão com a ordem. A ordem não representa mais a mim. Então, é uma questão que cabe, de muita responsabilidade do presidente da ordem, não deixar que isso aconteça, porque ele está representando a todos. Ele não pode representar quem votou nele, quem votaria nele para deputado, quem votaria nele para governador. Ele não pode ter esse interesse pessoal sentado naquela cadeira. Tenha depois. Usufrua da sua imagem de bom gestor, de um ótimo presidente de ordem, depois. Mas seja bom primeiro para a advocacia. Porque senão nem da advocacia ele pode contar para os projetos que ele tenha depois. Você tem visto muito isso, Érica, nos lugares que você tem passado? E principalmente, assim, essa pergunta toda, esse interesse em saber realmente. Sim, sim. O lado político e tudo. Você tem sido questionada? Claro, olha só. A gente montou uma chapa muito diversa.
A gente tem Homero, Elisângela, eles são mais voltados para a esquerda. A gente tem o Hélio Pepe, Ricardo Brum, eu sou um centro, mas o Ricardo Brum e o Hélio Pepe é reconhecidamente mais reconhecido para a direita. Então, eu sou muito questionada e engraçado que aqui em Linhares eu tô um pouco impressionada, assim, que nos grupos de WhatsApp estão falando assim, Érica é comunista, Érica é do PSOL. Não, galera, olha só. Primeiro, gente, nós somos uma classe de advogados. Galerinha de WhatsApp, eles estão ali de animador de WhatsApp. A gente tem que ter muito cuidado disso. Pesquisem pelas redes sociais, liguem para mim, 2792969966. Pode ligar para mim, conversa comigo, a gente pergunta direto. Essas conversinhas de WhatsApp não levam nada a ninguém, não, de grupo. Assim, e aí eu fiquei espantada um pouco e falei assim, mas, gente, é só perguntar para mim. Ao contrário, já fui filiada ao Novo há muitos anos atrás, quando ele surgiu e tal, e depois não me identifiquei, eu acho que eu passei 4 meses filiada ao Novo e saí. Mas é tão fácil pesquisar isso, Tiago. É só ir no TRE e saber quem de cada chapa que está afiliado. Então, eles estão tentando me confundir com a galera do PSOL, e aí quer afastar o pessoal que é do meu grupo. Eles querem fazer que a nossa chapa não seja reconhecida como uma chapa diversa. Porque a diversidade, para alguns, é muito difícil de entender. Que a diversidade é boa para a advocacia. Que a diversidade num colegiado traz ideias diferentes. E o debate é sempre bom. E esse foi o nosso intuito da nossa chapa. Nós temos muitas ideias diferentes, mas uma coisa é igual, que é a defesa da advocacia, defesa intransigente da advocacia, defesa das nossas prerrogativas, respeito pela OAB. Sabemos dos preceitos que a OAB precisa implantar para defender a advocacia e o Estado democrático. E é o que a gente estava falando sobre o objetivo da ordem. O objetivo da ordem, né? Essa diversidade com um único objetivo. Exatamente. Mas assim, estamos num pleito eleitoral, então tem gente que joga de todos os jeitos. Faz parte. Aí você vai, de acordo com que você vai sabendo, você vai desmentindo. Exato. Não, mas olha só, eu também não vou ficar desmentindo, não, porque ficar desmentindo, eu vou mostrar quem eu sou. E aí a pessoa tem que procurar também. E a pessoa que procura saber, porque grupinho de WhatsApp não traz informação boa pra ninguém. Segundo e terceiro bloco, a gente fala muito mais, inclusive, como é que são as eleições da OAB. Tem diferença da municipal para estadual para nacional. Para as pessoas entenderem como é que alguém chega na presidência nacional, como é que é aqui do estado. A gente explica isso tudo no próximo bloco. Fique com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei. E hoje nosso tema é eleições da OAB. Mas para você que aí não está nem aí para as eleições da OAB, fique tranquilo que a gente também está falando da sua importância para a sociedade. E mandar um abraço, Amanda, que ontem eu estava... O programa é gravado aqui em Linhares, é ao vivo. Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. O telefone é 996224547. Eu dei um pulo no bairro Planalto aqui em Linhares. Aí eu conversando com uma pessoa e com outra, eles falaram, Tiago, aqui, ou o bairro todo ou tá assistindo pela TV Sim, ou tá escutando pela Viva Olha FM. Aí, que legal. Que a Viva FM é uma rádio que passa muito programa evangélico. E eles falaram, os evangélicos todos estão escutando o programa. Então um abraço carinhoso para todos vocês. Um abraço, muito obrigada. Érica, a gente nesse intervalo, a gente nem colocou o telefone ali, mas surgiram as perguntas. O pessoal já gravou, você sabe, né? Então, principalmente nossos amigos queridos, Dr. Marcos Cabral, que mandou, Vinícius Cipriano. Mas é excelente. Petros mandou por aqui, um grande abraço. Também um abraço para Shirley. Shirley está diretamente de São Paulo. Disseram que acaba os créditos celular tudo assistindo pelo YouTube. Shirley é maravilhosa, ela sempre acompanha a gente. Um grande abraço. Vamos lá, Dr. Marcos Cabral mandou. Primeiro o Vinícius Cipriano que está aberto aqui. Boa noite, o programa está muito bom, parabéns. Gostaria de saber qual o posicionamento da doutora Érica em relação ao nosso presidente federal. O presidente federal é o? Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz.
Temos um conselheiro federal, o doutor Homero Mafra, que é reconhecidamente de esquerda. O que diz sobre isso? Tiago, eu já pontuei um pouco sobre o Felipe Santa Cruz, acho que eu não falei o nome dele, mas eu não coaduno com a postura que ele leva a ordem ao embate político, e a gente não, como eu falei aqui, a gente não deu autorização, e a gente não dá autorização por eleger alguém e entrar num embate político em nosso nome. A gente entra ou por votando na política partidária ou porque a gente quer, mas não pela ordem. Ali não é o caminho que alguém pode nos falar sobre política em nosso nome. E ele faz isso, então eu não gosto da postura dele. E doutor Homero, ele é de esquerda, mas tenho certeza que já vi ele falar isso, que também não gosta da postura do Felipe Santa Cruz. Quem quiser pode até perguntar para ele. Eu acho que o Homero é tão acessível para a advocacia, que é o meu sonho, inclusive, retornar com isso, uma presidente acessível à advocacia, que qualquer pessoa pode ir lá perguntar para ele, que eu tenho certeza que ele vai responder isso, porque eu já vi ele respondendo isso para mim. Então, pergunta, doutor Vinícius Cipriano, está respondida. Agora, o doutor Marcos Cabral. Boa noite, doutor Tiago, doutora Amanda. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Érica. Se ela entende que está havendo uma desvalorização da advocacia e se ela entende que é possível resgatar o respeito e a valorização da nossa classe. Tiago e Amanda, é possível, há esperança. Por isso que minha campanha é verde. Porque há sempre esperança. Mas a desvalorização começa quando a ordem perde a nossa independência. Quando a ordem perde a independência para brigar pela advocacia, independente de poderes políticos, independente de interesses pessoais, isso reflete para a gente lá no balcão da vara, quando a gente vai lá e o estagiário do estagiário nega um processo para a gente, ou então não quer procurar um processo para a gente. Essa é a verdadeira desvalorização da advocacia. Além dos valores, dos honorários, dos ativos, que deveria ser pela tabela da ordem, mas a desvalorização da nossa profissão é quando isso atinge nosso dia a dia. E a gente começa a ter isso quando há uma quebra a independência da advocacia. Como que se quebra a independência da advocacia? Transigindo com poderes que a gente vai ter que ter embate. Quando a gente não pode mais ter embate com o secretário de Segurança Pública, que chama a gente de pombo-correio, todos generalizados, é ali que a gente perdeu a nossa valorização. Quando quando a ordem não age efetivamente com ação judicial, com pedido do governador para exoneração ou para um processo ético contra um delegado que algemou uma advogada dentro da delegacia no exercício da profissão, é ali que está a desvalorização, porque aquelas autoridades ali que foram autoritárias acredito que a advocacia está desprotegida. E é ali que a gente perde. Então sempre tem um jeito de a gente rever isso. E só um representante independente que não tenha um interesse a proteger seu futuro e que use a OAB para isso, vai trazer o respeito para a classe novamente. E eu acredito muito nisso e acredito que eu posso fazer isso. Bom, agora, Érica, sobre as eleições, como elas funcionam? Os advogados, eles são todos obrigados a votar ou como que é? São obrigados a votar no dia 18, de 9 às 18. 18 de novembro agora. Isso. De 12 de novembro, de 9 às 17. Normalmente é nas sedes das subseções, lá em Vitória, no centro de convenções. Mudou, era no Alice, sempre foi no Alice, mas agora vai ser no centro de convenções. Os advogados que estão adimplentes, eles têm que votar. Os inadimplentes, tem uma multa que eles não vão conseguir votar e ainda vão ter uma multa, mas tem que votar. Tem que votar. Tem que votar. É obrigatório. É obrigatório. Tem uma multa, eu acho que é de 140 ou 150 reais, não me recordo direito, mas tem uma multa por não votar. Desnecessária, né? Pode ir lá e votar rapidinho. Eu briguei muito pelo voto digital. Tem cinco seccionais que tá com voto digital. Tem um sistema, o Conselho Federal já avalizou, tudo certinho.
e seria mais rápido, o advogado mesmo do seu escritório mesmo poderia votar com sua senha, seu login. Já acontece no SRC o mesmo sistema, o CRM, enfim, alguns conselhos já fazem digital. Eu fiz uma campanha imensa, mas o Espírito Santo não aderiu. Ainda bem, porque hoje eu fiquei de luto lá, Amanda, no escritório. Por quê? Não poderia votar, meu computador apagou. É verdade, é um problema mesmo. Não, mas dá pra pegar o celular, eu falei brincando, dá pra pegar o celular. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Não é digital, Thiago. Eu tô de luto. O computador que tá 10 anos comigo é meu filho, ele tá apagando. Eu também não gosto de trocar de computador, não, cara. Ele tá apagando. Gosto não. Agora tem que explicar uma coisa. A exceção dos advogados e advogadas que votam em Vitória, porque em Vitória só se vota para seccional, que é a nível estadual, tá? Não tem uma subseção Vitória. Então, em Vitória se vota só para seccional, é um voto só. Todos os outros municípios que estão pertencentes a outras subseções votam 2 vezes. Uma para eleição do presidente da subseção e o segundo voto é para eleição da seccional, aonde eu estou disputando. Tá. Então são 2 votos e são independentes. Você não precisa votar 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 3. Você pode votar independente. Você pode em votar quem quiser. Em quem quiser, tanto na subseção quanto na seccional. Tá. E caso eleita, Érica, agora falando sobre a sua campanha, quais seriam os seus maiores desafios que você acredita hoje? Eu nem sei elencar os maiores, porque eu acho que a OAB precisa de um choque de gestão que eu vi que precisa, eu vi o que tem que ser feito ali para a gente transformar a ordem, transformar a ESA e trazer a ordem para o mundo atual, assim, que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar pela gestão, que eu gosto muito de gestão. Orçamento participativo, fazer com que o advogado participe escolhendo os projetos da sua região. Se sobrar 1 milhão, 2 milhões, vai ser dividido por regiões e o advogado vai ter como escolher o projeto que quer fazer. E cabe à seccional só executar, dar o dinheiro e executar. Parar com esse negócio do caixa ficar para a seccional decidir tudo o que ele quer e distribuir da forma que quer. Vamos fazer um orçamento participativo, proporcional às subseções, para que aquela subseção sempre tenha, no final do ano, um valor a ser desenvolver o projeto dela. Né? O repasse obrigatório, não ficar com esse pires na mão de subseção para seccional, botar eles independentes. A independência do presidente de subseção é muito importante, porque é ele que foi eleito ali naquela região. Então a gente tem que respeitar a representatividade, parar com esse manejo político dentro da ordem. É uma ordem totalmente diferente daqui para frente. A gente tem dados abertos, parar com esse negócio de transparência ser uma política de eleição, uma promessa de eleição. A gente vê que não tem transparência nenhuma. Tem lá um portal de transparência, mas não tem transparência nenhuma. Dados abertos é muito mais que transparência. Dados abertos fechou um contrato, vai estar lá no site da ordem. Emitiram uma nota fiscal para pagar, está lá no site da ordem. Isso aí já tem na maioria das instituições. Você tem que parar de ficar a ordem falando para os outros o que tem que fazer e não praticar dentro de casa. Já limitou. Isso também traz respeito para a ordem, como instituição perante a sociedade. Muita gente se questiona. É igual a eleição do presidente nacional. Não é o voto direto da classe. Um mero mortal igual a mim não vota. Não, nem eu, nem ninguém. Ninguém vota. O presidente nacional hoje é escolhido com algumas reuniões, as portas fechadas, e se decide quem é o próximo presidente nacional. Qual é a sua opinião sobre isso? É um absurdo, tem que ser voto direto. Aí vem umas pessoas falando assim, mas o voto direto só vai eleger São Paulo. Para! A gente tem anos que não tem um presidente da República de São Paulo. Por quê? Porque dentro de São Paulo vai ter um monte de gente competindo, porque nem todo mundo vai gostar do presidente de São Paulo. Outros lugares vão ter uns presidentes seccionais muito mais expoentes e defensores da classe, vão ser reconhecidos. A democracia é isso. Você não defender do voto direto dentro de uma democracia não faz nenhum sentido. Você tentar defender voto indireto falando que é um democrata. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Para mim não faz nenhum sentido. Então a ordem ela tem que urgentemente mudar a estrutura de eleição dos... E aí eu tenho um compromisso com os conselheiros nossos federais de que a gente vai apresentar esse projeto no primeiro ano.
de alteração do estatuto para que seja, na próxima eleição, já seja voto direto da advocacia. Para a gente mudar a cara da ordem. Voltando em gestão... Vamos lá, né? Voltando em gestão. Aqui a gente vai colocando uma já vai outra. Mas é muito assunto, É muito assunto. E eu te falei que passava muito rápido, tá vendo? A gente vai falando sobre várias coisas. Eu tenho muita coisa. Apoiar a eleição direta, implementar a transmissão online do Conselho Estadual, do Colégio de Presidentes e nas comissões estaduais, implantar a transmissão online com a participação do advogado. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que o advogado de todo o Estado do Espírito Santo, não só aquele metropolitano que pode ir lá assistir, né? Porque todo mundo paga a mesma anuidade. O advogado do interior também paga a mesma anuidade. Eles não participam da ordem, da seccional. Porque não tem uma transmissão online de tudo. Nada mais justo que o advogado de Linhares saiba como que o presidente dele está se portando no colégio de presidentes sobre os sistemas. Porque ele elegeu o presidente de sucessão. Nada mais justo que ele saiba como que o presidente da seccional e os conselheiros que ele elegeu também, que ele votou, está se portando na reunião de conselho. E as comissões? As comissões, ela pode abrir um link, transmissão online com um link, para que o advogado de todo o Espírito Santo participe, dê pauta para a comissão debater, participe, critique a ausência da comissão em algum lugar que deveria estar. Isso Bacana. traz as comissões. Então, isso traz o advogado do interior para dentro da comissão. O orçamento participativo também. Quer melhor coisa? Todos, né? Quer melhor coisa que o advogado lá de Jaguaré decidir também no voto dele o que a subseção vai fazer com o dinheiro que está disponível ali. Ele também vai ter voz, né? O que a gente tem hoje? Uma ordem que depois fica dissociada da advocacia. A advocacia não participa da ordem. Só participa na hora de votar. E essas ferramentas já existem. O orçamento participativo é fácil de fazer. Então a gente tem que trazer a OAB para participar. Na caixa de assistência, os esportes. Esporte é saúde, gente. A gente só vê... Quando começou a ter esporte há 15, 20 anos atrás na ordem, um monte de crítica. Hoje não tem mais, não cabe mais crítica. O esporte é saúde. Que a água até faz parte, né? Ixi, eu fiz, mas nós tomamos uma goleada. Você desistiu? OB de Linhares apanhou tanto. Tá igual Mas Galo. as meninas de Linhares aqui do futebol são fortes pra caramba, ganharam. Eu já vi vários colegas advogados postando. As de Linhares bateram muito, a gente apanhou muito. Nossa, gente, eu acho muito legal. Eu vou no futebol feminino lá de vez em quando, que é lá na Praça dos Namorados, eu vou lá. Eu só não faço porque senão eu vou me expulsar dali, né? O advogado, além da situação física, que é muito importante, porque é física e mental, você tá bem, você trabalha mais, você ganha mais dinheiro. Ponto. É um ciclo. Sim. Além disso, você traz o social, você convive com seus colegas. A advocacia, ela fica isolada dentro do seu escritório. Se a gente não tiver um convívio social, a gente não conhece os colegas, a gente não faz network, a gente não sabe outras coisas. Às vezes você vai numa audiência, Thiago, você deve ter, aqui em Linhares então, que todo mundo gosta muito de futebol e tudo, você já deve ter ido numa audiência, o seu zagueiro estava do outro lado, e era do seu time, e aí o trâmite ali no processo vai ser muito bom. Se tiver que ter um acordo, vai acontecer. Esse convívio social veio muito do esporte. Antigamente não tinha isso. Então é muito legal as pessoas participarem de esporte e tudo mais. A assistência social que a Caixa fez. Você sabia que que o presidente da Caixa atual está na nossa chapa, que é o Luiz Lira. Ele tem um hotel de trânsito. Se você tem um processo lá em Vitória e vai acompanhar, ele vai precisar de dormir lá, você tem direito a uma diária lá. Olha que bacana. No Outubro Rosa, as mulheres tiveram direito ao exame gratuito lá em Vitória e a van podia levar para lá. Olha que legal. Agora os homens estão no Novembro Azul. Também tem o exame gratuito lá em Vitória. Agora, o que tem que fazer? Expandir para o interior. E esse é um projeto que eu tenho demais. Eu gosto muito da advocacia do interior. E eu acho que eles têm toda a razão quando eles ficam brigando. Eu pago a minha anuidade, não tenho. Você tem razão mesmo. Isso tem que acabar. Primeiro é participante da ordem, da seccional. Porque com a participação da seccional, você vai poder ir lá reclamar até que tem que fazer. Colocar sua palavra. Cobrar, criticar. E outra coisa, tá, Thiago? Presidente que não estiver preparado para receber crítica,
cobrança, reclamação, não vai ser presidente da ordem, não. Por favor. Não, né? Porque faz parte, né? A cobrança. Faz parte. Quem não aceita crítica, mas não são vai. com elas que a Faz gente a evolui. favor, gente. Assim, evolui. para os próximos presidentes, por favor. Né? Aceitem. Não fica perseguindo e amedrontando e constrangindo as pessoas. Não, isso é feio para o presidente de ordem. Feio demais. Isso aí. E você falou essa questão até da animosidade, só lembrando, às vezes acontece muito, mas sem generalizar, jovens advogados. A gente, com aquele sangue nos olhos, tudo mais, e confunde às vezes, né? Você está numa audiência, a pessoa do outro lado, seu colega. Você não tá para brigar com ele. É o ímpeto dos jovens, eles não estão acostumados ainda. Daqui a pouco eles vão perceber que, pô, não dá para ficar brigando com todo mundo. Que é muito mais fácil você fazer um acordo quando você trata bem seu colega. Com certeza. Que você ajuda, no final dos contos, seu cliente. Isso é só E que ali ninguém é inimigo, né? Tá todo mundo trabalhando, tá todo só mundo defendendo o pagar direito seu de boleto cada no um. final do mês, só isso. Exatamente. Ninguém tá ali para sair triste, com energia negativa. Mas aí a questão, eu tinha pontuado bem da OAB Federal, mas assim, já passou do voto, mas você vai brigar por isso, para ter um voto direto. Com certeza, eu tenho... Porque isso nos preocupa demais. Olha aqui, Tiago, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da gente não ter feito isso antes, da classe, da OAB estar aceitando isso até hoje. Eu não consigo entender como é que lá os homens, lá os poderosos lá da OAB Federal não tem vergonha daquilo, isso, né? E eles mesmos não fizeram já para acontecer esse ano, entendeu? Ou do ano, na eleição passada, ou na outra. Olha, Érica, o ponto eletrônico já está nos chamando aqui. Acabou? Não, acabou só o segundo bloco. Daqui a pouco Acabou. Ponto eletrônico, sou eu fazendo T. É isso daí. Vai ter muita novidade ainda no terceiro bloco. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. O tema de hoje é eleições da OAB do Espírito Santo. Nossa convidada Érica Neves está falando todo sobre os projetos, sobre o pensamento da OAB Federal, sobre como é que são as eleições, tem que votar, não tem que votar. Tipo um mero mortal igual a mim, não vota na OAB Federal, infelizmente. Nós, não posso. Nós, todos nós descartados. Mas não querem saber a nossa opinião. Não querem saber. Não nem um pouco mesmo. Exatamente. Porque dão várias opiniões lá contraditórias com a classe. A gente está acreditando que vai mudar. Mas fica aqui a nossa indignação. Esperança, né? Em esperança de que Mas dias fica melhores. não, ano que vem, o nosso conselheiro, nossa bancada federal vai apresentar um projeto de alteração para voto direto. Então a gente espera que isso daí, que o voto direto tenha em breve. Vou mandar um abraço para Conceição, falou que está nos assistindo. Semana passada senti sua falta, Conceição. Você não mandou nada para gente. Conceição é maravilhosa, ela é Isso aí, ótima, tá sempre né? conosco. Um grande abraço, um beijo. Mário Jorge Chaminé, um grande abraço para você também, meu amigo. Falou que o programa tá top. Falou que concordou com o que você falou. Não falou a parte, concordou, mas deve concordar com tudo. Excelente. Um abração para você. Amanda, vamos lá. Então, eu gostaria muito de saber sobre os projetos que você tem. Já chamando de você. Desculpa a informalidade. Aqui é um bate-papo, é bate-papo. Nós somos tudo quase da mesma idade, gente. Pode tá de boa, né? Ótimo. Todo mundo na faixa dos 20, né, Érica? Isso, Faixa claro. dos 20. Vixe, só de promissão. Né? Acabei de fazer 20. Então, os projetos que vocês têm para jovem advocacia, para ajudá-los realmente no início da carreira, e se vocês planejaram alguma coisa para eles? Tem um plano que é preparar o jovem para o mercado. Acho que quando a gente sai da faculdade, a gente não está preparado para ser advogado. A gente estudou o ambiente jurídico, a gente estudou a lei processual, lei material, e quando a gente passa na prova da ordem, a gente tem que abrir um escritório, ou trabalhar sozinho, começar a atender um cliente. Você nunca exerceu nada e está ali perdidão, né? Sim. Qual é o papel da ordem? Profissionalizar esse profissional. E como que se faz? Hoje, não é falando sobre embarque de declaração numa palestra. Isso não ajuda em nada.
é profissionalizando na advocacia 4.0, porque daqui para frente é isso. Se a gente ficar olhando para trás e num formato que é o mesmo formato que eu entrei na ordem há 20 anos atrás, isso não contribui para a jovem advocacia, só mascara porque tem um conhecimento jurídico que a gente tem, direito material e direito processual, a gente estuda em qualquer lugar, né? O que é o papel da ordem? Fazer o advogado saber gerir um escritório, saber atender um cliente, ter as ferramentas tecnológicas atuais, como jurimetria, saber manuseá-las, conseguir trazer essas ferramentas de forma mais acessível financeiramente para todos, para que todos tenham a mesma oportunidade. Falar sobre mercado, análise de mercado, falar sobre economia, porque hoje um jovem que fica só restrito, mostrar isso para o jovem, que ficar restrito ao mundo do direito, talvez você esteja perdendo alcance no mercado que está exigindo muito mais de um advogado. Viu, Érica? Claro, está exigindo muito mais de um mercado. A gente sabe porque eu passei por isso. Não adianta mais eu ficar sabendo só sobre direito consumidor. Eu tenho que saber qual a taxa de consumidor que tem problema, analisar números, analisar o mercado do consumo da minha área. Eu sou advogado de concessionário de veículos, então eu tenho que saber mais sobre o mercado da minha área para eu sair da linha de despesa de uma empresa. Eu sou advogado de empresa. Eu sair da linha de despesa e ele me vê, o contratante, como um investimento que reduz o prejuízo dele, que vai me trazer, eu posso até trazer lucro para ele numa análise tributária. Então você tem que ter uma visão de mercado para você atender o mercado. Você não o direito material é mais que obrigação. A gente pode, a ESA vai continuar? Vai continuar nessa área, mas ela tem que abrir, expandir e botar o advogado no mercado. Ela tem que profissionalizar a advocacia. Então, essa é uma grande mudança que eu tenho em mente, mudar um pouco o foco da ESA, para trazer a jovem advocacia para a realidade. Comissão é importante participar? Desde que ela tenha uma função muito importante na sua vida e que tenha resultados. O que importa para o jovem advogado é conseguir trabalhar e pagar suas contas e começar a ter uma carreira profissional. Sim. Perfumaria não traz você para ser um bom profissional, não. Tem que acordar e ver se a OAB está te ajudando para o mercado. Outro fator que eu tenho, e aí é um olhar que eu tenho diante da minha vida profissional. Eu tive muita dificuldade de começar. Mas eu não tinha uma ordem que me onerava. Eu não me lembro de outras necessidades de eu pagar nada para a ordem além da anuidade. Então eu tinha uma ordem que eu já tinha uma anuidade compulsória, que eu tinha que pagar mesmo, era aquela anuidade ali. Hoje, para você começar a sua carreira, você paga não só a anuidade, lá no primeiro ano que você pega a carteira, e aí eu ouvi durante um ano que eu venho me expondo aí, querendo me mostrar que eu era uma pré-candidata legal e tal, mostrar o meu conteúdo. Eu comecei a receber um monte de reclamação de jovens advogados, de que, além da anuidade proporcional que você paga no ano que você entra, você paga proporcional ao mês que você entrou, além da emissão da carteira, você tinha que pagar R$ 472 de taxas da OAB do Espírito Santo. De taxas de certidões, de taxa de informações, que era da própria ordem. Hoje você quer uma certidão negativa do TED para você fazer qualquer coisa. Ou então uma certidão negativa financeira da ordem, que é a informação da ordem, que é minha e está na ordem, eu tenho que pagar uma taxa de R$ 60. E elas foram criadas agora nesses últimos 3 anos. Então, eu tenho como compromisso. E, inclusive, a maioria foi criada no dia 5 de janeiro desse ano, pós-pandemia. Onerou a advocacia demais para compensar um aumento que eles não deram, porque foi determinação do Conselho Federal. A Ordem do Espírito Santo não teve aumento na anuidade, não foi porque ele era legal ou a ordem estava legal. Não, foi com determinação do Conselho Federal. E isso as pessoas não conseguem entender. Mas, enfim, um compromisso nosso é extinguir todas as taxas que foram criadas nos últimos 3 anos. Eu quero dar tempo para a advocacia dar certo.
Aí no segundo ano vai ter um desconto de 80%, no terceiro ano um desconto de 60%, e aí vai diminuindo gradativamente até o quinto ano. E a partir do quinto ano, você já deu um fôlego para a advocacia jovem respirar, tentar conseguir exercer sua profissão, conseguir pagar a ordem com prazer, porque a ordem está contribuindo para que ele se torne um profissional de sucesso. E sem pesar também, né? E sem pesar. Né? A gente tem que olhar que a classe da advocacia hoje não é uma classe de elite. É uma classe normal. Da classe que trabalha diversa, que começa de baixo, que precisa ter um fôlego para começar a trabalhar. Mas, ó, quando bate-papo é bom, passa tão rápido que, inclusive, no segundo bloco, pro terceiro, nem tinha visto, que o ponto eletrônico estava me chamando há muito tempo. Então, Érica, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui, ter explicado para os advogados suas propostas, ter falado para a sociedade a importância da Ordem dos Advogados no dia a dia da população. E aí, finalmente, aqui, se quiser deixar um recado para todos, pode ficar à vontade. O rádio e a televisão são todos seus. Opa, tem quantos minutos? Porque Não, vocês viram que eu falo. Vocês viram que eu falo. Boa noite, beijo, pai, mãe. Tô brincando, pode ficar à vontade. Pessoal, eu tenho um sonho de transformar a ordem para todos. Que todos tenham muito acesso à ordem. Aí eu vou falar um projetinho rapidinho, que é a diretoria itinerante, que é fazer com que a diretoria da seccional vá uma vez por ano fazer audiência pública aqui em cada subseção, para que eles continuem, o advogado e a seccional tenham essa conexão, que junto com o orçamento participativo e tudo, eu quero que a advocacia se torne, retorne para dentro da ordem. Todos, independente de quem apoiou politicamente na campanha, de quem esteve do lado de fulano, porque é isso que a ordem tem que ser depois do dia 19. É de todos. Esse é um ganho de sonho. Falei um pouco da minha história de vida e quero deixar aqui. Minha rede social é @ericanevesadv. O meu número de celular é 27 99296 9966. A advocacia vai voltar a ter acesso ao cartão DAR livremente. A advocacia vai ter acesso de novo ao presidente da ordem, que é quem tem que resolver e quem tem que ser o escudo de todos os advogados do Espírito Santo. Podem contar comigo a partir de 2022, porque eu tenho certeza que a advocacia vai escolher direito e vai escolher Chapa 2 no dia 18, agora de novembro. Isso aí. Amanda, excelente programa, né? Passou. Inclusive aqui agradecer a todos que pelo YouTube mandaram recado, mandaram um beijo, excelente programa. Então, assim, é muito legal quando a sociedade participa também, principalmente os nossos colegas. Sim. Né, que mandaram tanto pelo YouTube quanto pelo telefone. Amanda, mais um programa juntos. Sempre bom tê-la aqui conosco. Você é apresentador nota 10, sou seu coadjuvante. Até parece. E eu tava com saudade, né? Que programa passado eu não consegui participar. Você nos abandonou em cima da hora, fiquei desesperado. Nada. Tudo sob controle, Thiago. Tudo sob controle. Mas, Érica, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo aqui, ter compartilhado com a gente, ter tirado tantas dúvidas das pessoas que já te perguntavam. É bom que agora você já falou para todos de uma vez. E obrigada nada, pode votar em mim, toma. Tá certo, ó. A gente agradece a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Lembrando que amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. E aquele recado final, né, Amanda, que a gente sempre fala, que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.